Bom dia, pessoal, né, ou boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir essa aula. Hoje vamos falar, então, de simetria molecular e teoria de grupo, né? Mas, inicialmente, a gente dividiu essa aula em vários tópicos, como eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, primeiro, algumas referências, né? A gente preparou esse material baseado em 3 livros. O primeiro dele mostrando aqui é o Watkins, o livro de Química Inorgânica, como vocês podem ver aqui na tela superior, né? Capítulo 70. A gente fala um pouquinho de simetria molecular. Um outro é uma apostila, né? Não é bem eu não tenho um livro, eu tenho uma cópia, que é um material chamado, né, titulado Elementos de Teoria de Grupo, do autor Arivaldo Bezerra do Nascimento e Vilmar Nunes de Brito, lançado em 1981. Um livro muito bom também. E um outro material é sobre simetria de moléculas e cristais, fundamenta a espectroscopia vibracional, do autor Gelson Manzoni de Oliveira. Bom, mas, então a gente dividiu em várias partes para ficar curtos os vídeos. Hoje a gente vai fazer esse primeiro vídeo, na verdade, é uma pequena introdução. Depois a gente vai ver sobre eixos de rotação, eixos de ordem, depois sobre planos especulares de simetria ou planos de reflexão. Posteriormente, centros de inversão, que é centro de inversão. Depois, eixos de rotação impróprio, e depois grupo pontual e, por último, programas que você pode encontrar estão disponíveis de forma free para ajudar a identificar todos os elementos de simetria e assim atribuir os grupos pontuais. Bom, mas hoje, inicialmente, vamos fazer uma introdução, né? Então, dentro desse contexto, né, de elementos de simetria, grupo pontual, primeiro é importante a gente recordar o que é simetria, né? Simetria, ela é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Então, quando a gente olha essas imagens, a gente pode perceber que todas elas, quando sobrepostas, elas coincidem perfeitamente. Olha esse prédio, né? A imagem desse prédio, que um lado, né, é igual ao outro lado, né? A mão é o melhor exemplo de simetria, né? Que ela coincide perfeitamente, né? Uma é a imagem especular da outra. Aqui um outro exemplo, as asas da borboleta, né? Muito bom também esse exemplo. Então, aqui alguns exemplos do que é simetria. E essa simetria, ela pode ser aplicada a moléculas e ela é importante para a gente construir alguns parâmetros e principalmente relacionadas às propriedades espectroscópicas de moléculas, tanto orgânicas quanto inorgânicas. Bom, e aqui eu trago a imagem de várias estruturas, né? Vou sumir agora com o meu vídeo, para tentar enfatizar isso. A molécula, por exemplo, de BF3, que se a gente fizer um giro nela de 180 graus, né, lembrando isso daqui poder ser o eixo Z, a gente chega na mesma posição, né, ao longo desse eixo aqui, que a gente está chamando de C2, e depois a gente vai ver o que significa isso. E se a gente fizer uma outra rotação nela, a gente também vai chegar na mesma imagem que ela é correspondente, né, ou equivalente. E aqui, fazendo uma rotação agora de 120 graus. Então, uma molécula, por exemplo, de exemplo como o BF3. Um outro que é uma molécula agora linear, né, que essa daqui tem estrutura trigonal planar, agora uma molécula linear, a gente rodar ela 180 graus, né, ao longo desse eixo, a gente vai chegar na mesma estrutura, né, mesma estrutura equivalente ou indistinguível. A gente pode falar assim. Um tetraedro agora, um metano, por exemplo, rodando 120 graus, a gente também chega na mesma estrutura. Agora, a molécula que tem o número de coordenação 5, né, pentacoordenado, se a gente rodar ela ao longo desse eixo, que a gente pode chamar de eixo X ou Y, né, que a gente chama de eixo C2, dando 180 graus, a gente também chega na mesma estrutura. E a mesma vai acontecer com essa molécula aromática, né, poderia ser um composto fenólico, né, com dois fenóis, e ela tem
e essa outra aqui que poderia ser um composto dial. O que elas têm em comum? Elas têm simetria, elas têm alguns elementos de simetria, que se a gente fizer algumas rotações ou operações, elas vão, né, chegar numa mesma posição que a gente fala que é equivalente ou indistinguível. Né? Então, elas têm um determinado elemento de simetria. Tá? E a gente vai ver a ideia nessa disciplina, ver quem são esses elementos, quais são os nomes e como é que essas seriam essas operações de simetria e como seria a classificação da molécula em função da sua geometria que vai gerar um respectivo grupo pontual. Tá? Bom, aqui então rodando, todas as outras duas moléculas, as últimas foram rodadas um eixo de 180 graus. Bom, então assim, por que estudar né, simetria e teoria do grupo? A gente tem uma conexão com a química quântica, que a química quântica ela estuda as propriedades moleculares, né, só que sem experimentação. Sem experimento. Você consegue, então, predizer até espectros UV-Vis, ultravioletas na região do visível, espectros eletrônicos ou espectros vibracionais usando a química quântica. E a teoria de grupo, ela proporciona uma ligação que a gente tem entre a simetria e essas propriedades moleculares. Né? Então, ela simplifica e ajuda a entender também alguns comportamentos a níveis moleculares e também a níveis espectroscópicos. Então, é importante a gente usar modelos tridimensionais nessa disciplina. Sempre é bom você ter um modelo. Se você puder comprar um modelo, é bom, mas se não tiver como, usa isopor. Eu vou mostrar para vocês aqui vários modelos foram construídos pelos meus alunos. Então, sempre é importante ter esses modelos, ajuda a entender muito bem essa disciplina. E uma outra forma que eu vou mostrar também é o uso de programas computacionais. Atualmente, a gente tem 2 programas computacionais e eu vou mostrar, né, a posterior, nas próximas aulas, alguns desses programas. Bom, então, mais o que? A principal fonte de informações experimentais sobre os estados energéticos permitidos em átomos e moléculas, para você comparar com os dados teóricos obtidos da mecânica quântica, é a espectroscopia. Então, a espectroscopia é uma propriedade, é uma técnica, né, muito importante, né, uma ferramenta química muito importante, que ajuda você a entender a nível de propriedades moleculares, vibracionais e eletrônicas, como estou mandando exemplo, e você pode ter uma conexão da química quântica com a química experimental, e também aqui no caso a teoria de grupo pode ajudar muito bem. Então a teoria de grupo ou teoria de simetria, né, na verdade, ou simetria, elemento de simetria, o que é isso? Né? Faz a ligação entre a quântica moderna e alguns modelos de ligações químicas presentes nos compostos de coordenação complexos. Inicialmente, a gente vai ver, antes de chegar em grupo pontual, o que é elemento de simetria. Elemento de simetria é encontrado como uma operação de simetria, quando uma operação de simetria é efetuada. E toda operação de simetria leva a molécula em questão a uma situação equivalente ou indistinguível. Então, é como se você fizesse alguma rotação ou submetesse a molécula a um plano de reflexão, ou a gente pode chamar de espelho, e ela chegar na sua imagem que é equivalente, né, indistinguível. Como, por exemplo, aqui nesse exemplo, a molécula trigonal planar, a gente rodando ela ao longo desse eixo, se a gente fizer uma rotação de 360 graus, a gente vai chegar exatamente na mesma molécula com a posição dos mesmos átomos, e a gente fala que essa é uma operação de identidade. Toda vez que a gente faz uma rotação de 360 graus, né, 2π equivale a 360 graus, a gente vai chegar na operação de identidade ou na mesma molécula, né? E agora, se a gente repara, se a gente faz agora uma operação de 120 graus, né, ao longo desse eixo aqui, que está apontando aqui com essa seta, passando pelo plano das ligações, a gente também chega numa configuração equivalente, né? A gente marcou aqui com asterisco para mostrar que esse A com asterisco
andou, né, numa ligação aqui, numa direção ou numa organização espacial 120 graus, e se a gente considerar que todos esses átomos são iguais, a configuração é equivalente à primeira. Mas não é, a gente pode falar que ela não é exatamente idêntica no sentido a serem a posição dos mesmos átomos, né? Então, hoje aqui a gente marca aqui com asterisco para facilitar essa mudança. Então, a configuração idêntica ao original é chamada de operação em identidade, ela só é atingida na rotação de 360 graus. Mais uma definição aqui de simetria, né? Simetria é uma propriedade geral relacionada com a forma dos objetos concretos ou abstratos. Um princípio abrangente da natureza atua tanto na formação do universo como em partículas elementares, podendo ser definidas de várias maneiras. Já deu uma definição inicial no começo dessa aula, né? Falei que é tudo aquilo que você pode dividir em partes, sendo que ambas devem coincidir perfeitamente, né? Então, um objeto, uma molécula, né, simétrica, quando uma reorientação espacial pode levá-lo a um estado não diferenciável do original. O modo como o objeto é reorientado denomina-se operação de simetria. O respectivo operador ou parâmetro chama-se elemento de simetria. Então, quando você opera uma situação para fazer a molécula ela se rotacionar ou se movimentar, né, você faz uma operação de simetria e esse operador é chamado, então, de elemento de simetria. Assim, elementos de simetrias podem ser pontos, linhas, retas, eixos, superfícies ou planos, com relação aos quais uma operação de simetria é realizada. Então, acho que a gente vai entender muito bem que para frente todos os elementos de simetria. Bom, e aí tem uma imagem, um símbolo, né, chamado aqui Yin Wang, né, que ajuda a explicar, por exemplo, essas operações, né, de simetria, né? Então, seria essa imagem abaixo, né? Como é que a gente faria para ela chegar na sua reorientação, né, equivalente ou na operação de identidade, né? Então, se a gente pegasse essa imagem e girasse ela 180 graus, né? Fizesse o giro da 180 graus, a gente pode ver que a imagem da esquerda não é igual à imagem da direita, né? Então, existe uma... Agora, se a gente fizesse uma inversão de cores, a gente chega, né, na configuração equivalente ou indistinguível, tá? Então, chega numa molécula da esquerda que vai ser igual a molécula não, uma figura da esquerda que vai ser igual da figura da direita. Então, toda molécula possui pelo menos, né, um eixo de rotação. Então, assim, o que eu quero dizer isso? Se a gente pegasse essa desenho aqui e rodasse 360 graus, a gente ia chegar na configuração idêntica. Então, toda a estrutura, se você girar ao longo de um eixo 360 graus, você chega essa operação de simetria de 360 graus leva ao elemento de simetria chamado de identidade, que é conhecido pela letra E. Bom, então, na aula de hoje a gente viu uma introdução sobre o que é simetria, conceito sobre o que é operação de simetria, o que é elemento de simetria, algumas rotações mostrando para vocês algumas imagens e vimos hoje então o primeiro elemento de simetria que é a identidade. Você girando a molécula ao longo do eixo 360 graus vai chegar na sua configuração equivalente, ou, né, indistinguível, idêntica, né? Uma de idêntica. Bom, quem não se inscreveu no canal, se inscreva para ter acesso a todos os conteúdos, novidades de química, nesse caso aqui inorgânica, em breve também química forense. E aqui embaixo, então aqui está o canal, se inscreva, e aqui embaixo o nosso site do grupo, né, de petroforense.ufs.br. Então, gente, até a próxima aula.